Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre progressões aritméticas, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre as sequências numéricas, que é o nosso precursor das progressões aritméticas e das progressões geométricas, que eu vou falar futuramente, tá? Então hoje eu estou aqui para falar sobre as progressões aritméticas, um caso particular de uma sequência numérica, tá? O que ela tem de particular como sequência numérica? Bom, vamos primeiro olhar uns exemplos, depois trago uma definição, depois a gente trabalha um pouco em cima disso. Olha só, eu coloquei aqui 3 progressões aritméticas, tá? Que também vão ser muito chamadas de PA, progressão aritmética. Bom, qual é o padrão que eu tenho aqui? Vocês provavelmente estão olhando para ela e já estão dizendo assim, não, esse está fácil, professor. O próximo, depois do 11 aqui, vai vir o 13. E depois vai vir o 15, porque o padrão que eu tenho aqui nessa sequência é somar 2. E vai somando 2, somando 2, somando 2, somando 2. Então tá, beleza. Já isso aqui está somando cada vez 5. Então o padrão é somar 5. Beleza. E todos vão somar 5. E isto é uma progressão aritmética. É uma sequência numérica, tá? Em que cada termo, a partir do seu segundo termo, é definido pelo antecessor, pelo que vinha antes, mais a soma de uma constante, mais a soma de um valor padrão. Vocês vão ver que todos eles somam sempre 2. Todos eles somam sempre 5. Então, a progressão aritmética é uma sequência em que depois do primeiro, se eu souber o primeiro e a razão, eu consigo determinar qualquer um. Por exemplo, nessa sequência aqui que eu deixei, nessa progressão aritmética, começa com 10 e o próximo termo é... E o padrão, a constante que a gente soma é 3, que a gente chama de razão, eu já posso determinar o próximo. Depois do 10 vai vir o 13. E depois, para chegar no próximo, só somar 3 de novo, eu vou ter o 16. Para chegar no próximo, soma 3 de novo, eu chego no 19. Soma 3 de novo e eu chego no 22. E assim por diante. Então, isso é uma progressão aritmética. Todo termo, a partir do segundo, é a soma do antecessor, do primeiro termo, no caso, com alguma constante, tá? Com alguma razão. Tem que ter isso? Tem que ter esse padrão. Por exemplo, aqui nesse aqui, eu deixei um contra-exemplo, uma coisa que não é uma progressão aritmética. Como assim, professor? Ah, daqui para cá somou 3. Ok, daqui para cá somou 3. Está somando 3, professor. Então, o próximo aqui, se eu somar 3, eu vou chegar no 26. Mas olha só, e daqui para cá? Somou 3? Não, somou 7. Ah, daqui para cá somou 3. Foi só 1, professor, nem conta. Conta, tá? Então, isto aqui não é uma progressão aritmética, porque tem um termo ali na frente, no meio, que não somou 3 para chegar no próximo. Para ser uma progressão aritmética, todos eles têm que somar sempre a mesma coisa, tá? Pode parecer bobagem, mas o contrário também é verdade. Se alguém perguntar assim, ó, esta progressão aqui, 10, 18 e 26. Essa sequência é uma progressão aritmética? É. Por quê? Porque daqui para cá variou 8, daqui para cá também variou 8, tá? Se não tiver variado sempre a mesma coisa, deixa de ser progressão aritmética. E tem questões que vão usar esse conceitozinho aqui para serem resolvidas, tá bom? Bom, vamos lá. O que mais tem sobre progressão aritmética? Apesar de eu ter falado que vai somando sempre a mesma coisa, isso aqui também é um exemplo de progressão aritmética. E alguns de vocês estão pensando assim, não, professor, está errado, porque daqui para cá não somou nada, subtraiu 4. Daqui para cá, subtraiu 4, menos 4, menos 4. Inclusive, o próximo termo vai ser 0, porque vai diminuir 4 de novo. E se eu quiser continuar para o próximo termo, vai virar menos 4 e assim por diante. Bom, primeiro, que é uma sequência numérica. Tem um padrão? Tem. Está seguindo sempre o mesmo padrãozinho, que é subtrair 4. Tá, então não é uma progressão aritmética. Por que que é? Por que que eu vou considerar isso como uma soma de alguma coisa? Gente, o que muda se eu disser que eu estou somando um valor negativo? Eu estou somando uma parcela, um número que é negativo. E se eu somar menos 4 com 20, 20 mais o menos 4 vai dar 16. 16 mais o menos 4 vai dar 12. E assim por diante, tá? Fiquei na dúvida, professor. Tá confuso. Faz a continha do lado aí, ó. 20 mais o menos 4. O que vocês vão fazer? Mais com menos vai ficar menos. E 20 menos 4 que dá 16.
Tranquilo, tá? Então eu estou somando, só que a minha razão, a minha variação é um valor negativo. Isso é válido, tá? Não tem problema nenhum. Ok, então tem aqui uns exemplos de progressão aritmética, mas esse aqui, né? Pois é, não é que é também? Essa progressão aritmética aqui, o que eu estou somando? 6 mais quanto que vai dar 6? Vocês já estão imaginando, né? É só somar 0, somar 0 e assim por diante. Tanto que a sequência, o próximo é 6, é 6, é 6. Ah, professor, mas daí não vai mudar nunca. Não, não precisa mudar. É uma sequência numérica? É, que vai ser sempre a mesma coisa. Ponto final, tá? Tem sequências numéricas que vão ser constantes, que inclusive essa aqui é o nome dessa sequência. A gente vai chamar ela de constante. Na progressão aritmética, eu posso ter 3 tipos de sequência diferente. Ela pode ser uma sequência crescente, que, digamos assim, é o mais comum, é o que a gente mais vai ver, ou mais fácil de entender. A gente pode ter uma progressão decrescente, porque ele vai diminuindo os valores, justamente porque a razão é negativa. E eu posso ter uma sequência, uma progressão aritmética constante, que eu estou somando, mas é uma parcela nula, tá? Então, minha sequência vai continuar sempre a mesma. Então, isso é uma progressão aritmética, esse é o padrão, tá? E essas são as classificações, crescente, decrescente e constante. Agora, eu preciso falar para vocês que é só isso progressão aritmética? Mais ou menos. O que uma questão de matemática pode pedir em relação à progressão? Ah, eu tenho essa sequência aqui e eu quero saber qual é o próximo termo. Ah, professor, isso aqui é fácil. O próximo termo é 17. Matei, estou bem. Pode ser, mas eu também posso pedir qual é que é o 100º termo dessa sequência. E claro que a gente pode ir um por um, mas tem um jeito mais fácil de fazer. Outra coisa que a questão pode pedir, qual será o resultado da soma de todos os 100 termos dessa sequência? Todos os 100. Tem como calcular isso também, tá? E algumas coisas nesse sentido. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui e aí eu trago um pouquinho dessa relação para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Eu coloquei aqui uma sequência, uma progressão genérica, tá? É uma progressão aritmética que tem 50 termos. Lembrem-se disso, lá em sequências, quando eu falei de sequências, tinha isso aqui, ó. O termo geral, A1, A2, A3. O 1, o 2 e o 3 são as posições do termo. Então, isso me garante que é uma progressão que tem 50 termos. Ponto. Agora, pensa numa progressão que eu digo assim, ó. O primeiro termo vale 4. E a razão, ou seja, a variação que ele vai ter é 3 unidades, tá? Bom, então é fácil. A gente olha para a sequência e já pode dizer assim, beleza, professor, então o meu primeiro termo é 4, depois eu tenho que somar 3, então meu próximo vai ser 7, soma 3 de novo, o próximo é 10, e assim sucessivamente até chegar no 50º. Tá, até aí não é difícil. Se a questão só disser assim, determine o quinto termo, o mais prático é fazer exatamente isso que vocês estão fazendo. 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16. Pronto, o quinto termo é 16. Tá, mas eu não quero agora saber o quinto termo. Eu quero saber quanto vale o último termo da minha sequência. Esta é a minha pergunta para vocês. Quanto vale o A50? Ok? Professor, eu posso fazer um por um até chegar no 50. E pode, não tem problema nenhum. Agora, imagina que na prova, na questão do vestibular lá do Enem, ele não pede o A50, ele pede o A500 ou o A5000. Eu vou fazer um por um? Não que não possa, mas vai dar um trabalho e se eu errar no meio da conta, já era, né? Então tem que ter algum jeito mais prático disso. Qual que é a ideia? A gente tem que perceber o padrão. Matemática costuma seguir muitos padrões. Olha só, esse segundo termo aqui, a gente chegou nele fazendo 4 mais 3. Para chegar no 10, eu peguei o anterior, que já era 4 mais 3, e eu somei 3 de novo para chegar nele. Para eu chegar no próximo, eu peguei o anterior e somei mais 3 para chegar nele. E este é o nosso padrão.
Sempre que eu quero chegar num próximo termo, eu pego o anterior e somo mais 3. Para ficar mais prático, nesse aqui eu já vou dizer assim, ó. Eu peguei o primeiro termo e somei 1, 2, 3, 4 vezes o 3. Eu vou ter que fazer 4 vezes o 3, tá? Porque seria 3 mais 3 mais 3 mais 3. Esse aqui é a mesma coisa que eu dizer que é 4 mais 3 vezes o 3. Esse aqui é 4 mais 2 vezes o 3. E esse aqui é 4 mais 1 vezes o 3. E talvez aqui vocês comecem a perceber o padrão. Quando eu quero chegar no meu segundo termo, somei uma vez. Quando eu quero chegar no terceiro, somei 2 vezes. Quando eu quero chegar no quarto, 3 vezes. Quando eu quero chegar no quinto, 4 vezes. Olha só o padrão. Eu sempre vou somar uma vez a menos do que eu quero chegar. Porque para chegar no segundo eu somei uma vez. Para chegar no terceiro eu somei 2 vezes a razão. Então, se a gente percebe este padrão aqui, quer dizer que para eu chegar nesse termo, a lógica é eu vou fazer 4 mais 49 vezes o 3. É isso. Olha só. Eu quero chegar no 50? Então é uma vez a menos. Queria chegar no 5 era 4. No 4 era 3. No 3 era 2. No 2 era 1. No 50 é 49 vezes o 3. Então agora é só fazer esta conta que eu vou ter o meu último termo. Simples assim, tá? Eu vou fazer esta conta aqui, de ladinho mesmo. 4 mais 49 vezes 3, isso dá 147. 4 mais o 147, isto vai dar 151. Este é o nosso último termo, tá? Então eu chego lá sem ter que fazer um por um. E se a gente entende esta lógica, a gente consegue chegar na tal da fórmula para o termo geral, tá? A relação do termo geral de uma progressão aritmética qualquer. Como assim, professor? Para eu chegar em qualquer termo desta sequência, especificamente desta sequência, a relação é, para eu chegar num termo qualquer, seja ele o 50, seja o 5, 7, 15, o 28, não importa qual posição que eu quero, sempre vai ser, nesta sequência, 4 mais n menos 1 vezes 3. Olha só, pensa comigo. Se eu quiser chegar no 50, eu vou ter que fazer 49 vezes 3. Então, se eu quero o A50, aqui eu tenho que botar 50 menos 1. Se eu quero chegar no A5, eu vou ter que fazer 5 menos 1, que dá 4 vezes 3. Então, esta aqui seria uma relação para esta progressão aritmética. Só que, se a gente quiser expandir daqui para qualquer progressão aritmética, a única coisa, ou as únicas duas coisas que mudam são: esse termo aqui só é 4 porque é onde começou. Se minha sequência começasse com 7, com 28 ou com 32, aqui ia ficar 7, aqui ia ficar 7, 7, 7, 7. Não, 32, então é 32, 32, 32, mais quantas razões forem. Então, isto aqui representa o meu primeiro termo, que está sendo representado assim. A1. O n-1, isso é padrão, porque em qualquer sequência sempre vai ser isso. Se eu quiser chegar no quinto termo, eu sempre tenho que somar 4 razões. Se eu quiser chegar no 50º termo, 49 razões. Então sempre vai ter esse n-1 aqui. E o 3 só é 3 porque nesse aqui eu vou somando 3. Se não fosse para somar 3, se fosse uma sequência que soma de 5 em 5, eu ia ter que fazer 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5 e assim por diante. Então o que tem que ir aqui é a minha razão. E esta aqui é a fórmula do termo geral. E esta aqui vai valer para qualquer sequência. Inclusive se ela for crescente, decrescente, constante, não importa, tá? Claro que se a progressão aritmética for decrescente, igual aquele exemplo que eu usei de menos 4, menos 4, menos 4, eu tenho que lembrar de colocar a razão como sendo menos 4. E aí se for fazer isso, lembra de colocar um parênteses, que é para não confundir o sinal, tá bom? Porque a gente vai ter que usar a regrinha de sinal ali, tá? Isso aqui é o que vocês vão encontrar em outros vídeos, com outros professores, em livros diversos e tudo mais. Mas tem um aperfeiçoamento dessa fórmula aqui, que eu acho legal de falar,
Alguns professores acham melhor deixar de lado mesmo e tudo mais, porque pode só confundir. Alguns livros deixam isso de lado, mas eu gosto de falar. Então deixa eu trazer, digamos assim, uma evolução desta fórmula, tá? Olha só, deixa eu apagar isso aqui de novo e eu trago mais uns detalhezinhos. Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Eu disse que eu vou fazer uma evolução, né, a outra parte dessa fórmula. Mas antes, vamos entender um pouquinho disso aqui, mais um pouquinho, para eu poder trazer a segunda parte. Olha só. Se eu tiver uma progressão aritmética, tem aqui esses dois primeiros termos, né, que vão continuar e tem outros termos tantos quantos forem necessários por enquanto. E eu digo assim, ó, eu quero saber quanto vale o oitavo termo, ou seja, qual o valor do A8. É isso. Como é que eu vou usar esta relação? Bom, eu tenho que saber o primeiro termo, nesse caso eu sei, é 15, tá tranquilo, facinho. Mas, como eu quero o oitavo termo, então vai ser 8 menos 1, eu tenho que somar 7 razões para chegar lá. 8 menos 1, vezes a razão. O que é a razão? É quanto está variando. Ah, mas o professor não deu. Ok, eu não forneci a razão, mas tem como descobrir. Olha aqui, ó, para chegar do 15º, do 15 para o 22, quanto ele variou? Ele variou 7 unidades, ele aumentou 7 unidades. Então é porque a razão é 7. Simples assim, tá? E agora é só desenvolver isso. Bom, então o meu A8 é igual a 15 mais 8 menos 1 é 7. 7 vezes 7, 49. E por fim, 15 mais 49, isso dá 64. Ok, cheguei que este valor aqui é 64. Simples, fácil, professor, entendi, tá tranquilo, nada de misterioso. Ok. Agora olha só o que vai acontecer em algumas questões. Deixa eu apagar isso daqui e vamos começar a trazer a complicação que os professores podem querer, tá? Olha só. Eu vou dizer para vocês que o terceiro termo aqui, ele vale 10, tá? Quanto é que vale o primeiro? Não sei. O segundo também não sei. Mas o terceiro termo vale 10. E esse aqui vale 22. O sexto termo vale 22. Como é que eu vou poder chegar? Como é que eu vou usar essa fórmula se eu não tenho o primeiro termo? Como é que eu vou usar a relação se eu não tenho qual é a razão? Tá? Então, quer dizer, aqui parece que eu vou travar. Eu vou estagnar, não vou ter como desenvolver, mas tem como. Qual que é a ideia de eu evoluir esta fórmula? Em vez de eu depender do primeiro termo, eu posso usar qualquer termo. Em vez de eu usar o primeiro, eu posso usar um termo qualquer, que eu vou chamar de índice P. Nesse caso, eu posso usar o terceiro, ou posso usar o sexto, ou o termo que me for fornecido. Tá, é só trocar por P e tá pronto, professor? Não. Eu também vou mudar isto aqui por P. Como assim, professor? Olha só, acompanha comigo. Para eu chegar do terceiro termo para o quarto, eu tenho que somar a razão. Para eu chegar do quarto para o quinto termo, eu tenho que somar uma razão. E para eu chegar do quinto para o sexto, eu tenho que somar a razão, certo? Quantas razões eu tive que somar para chegar lá? 3. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive fazer essa conta de cabeça. Ó, do 10 até o 22, variou 12 unidades, né? 22 menos 10 dá 12. Se isso equivale a 3 razões, 12 dividido por 3 razões quer dizer que cada razão é 4. Beleza, cheguei na razão, professor. Ok, não está errado, pode fazer, tá? Tá certo isso aqui. Nem sempre os números vão ser tão bonitinhos para a gente fazer essa conta, mas a lógica é essa. Mas tendo esta lógica em mente, vem esta evolução para a fórmula, que seria isso aqui, ó. Para eu determinar, deixa eu usar outra cor. Para eu determinar o sexto termo, A6, eu vou usar o terceiro termo, em vez de usar o primeiro como estava antes. O que isso muda na minha fórmula? N menos P é um índice menos o outro. 6 menos 3, ó, o outro índice, vezes a razão.
esse é meu objetivo. Vejam que o que está escrito aqui é que o meu sexto termo é igual ao terceiro termo mais 6 menos 3, que dá 3 razões, que foi o que a gente interpretou dali, tá? Claro que para eu chegar nisso agora é só trocar os valores. O A6 é 22, o A3 é 10. E agora desenvolvendo isso. 10 passa para cá subtraindo, eu vou ter 12 igual a 3 razões. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 12 dividido por 3 é igual a razão, que dá 4. Pronto, tranquilo. Descobri a razão. Se eu sei a razão, agora eu posso descobrir o que eu quiser. Quero descobrir quanto é que é o primeiro termo? Se eu sei a razão, eu chego nisso. Se eu quero descobrir o 50º termo, se eu sei a razão, posso descobrir isso. Como? Usando esta nova relação, que eu acho que é o nosso coringa. Ela acaba funcionando para qualquer um. Olha só. Eu vou deixar a razão ali salva, né? Ali armazenada, porque a gente vai usar. Eu vou perguntar para vocês, qual é o primeiro termo da sequência? Quanto é que vale o A1? Ah, eu quero descobrir o A1. E, em geral, naquela outra relação, eu sempre tinha o A1 aqui posicionado. Com essa aqui, eu posso posicionar o que eu quiser, como eu quiser. Eu quero descobrir o A1. Qual o termo que eu vou usar como referência? Vocês podem escolher. Quero usar o terceiro ou quero usar o sexto. Professor, eu posso usar o quinto? Pode, mas a gente não tem. Então, vamos usar o terceiro, por exemplo. O A3. Isso vai ficar igual a o índice do primeiro, que é 1, menos o índice do segundo, que é 3. Tudo isso vezes a razão. Professor, eu já sei a razão. Vamos trocar? Vamos. Vamos fazer assim, ó. O meu A1, que é o que eu perguntei, é igual a 3, que vale 10, mais 1 menos 3 dá menos 2, vezes a razão, que é 4. O A1 é igual a 10, menos 2 vezes 4, menos 8, e 10 menos 8, que dá 2. Se vocês quiserem interpretar, não, tem razão, professor. Vamos interpretar que assim, ó, se daqui para cá eu tinha que somar 4, para eu voltar, eu tenho que descontar os 4, que dá 6. Se daqui para cá eu somei 4, daqui para cá eu tenho que descontar 4, que dá 2. Que foi o que a gente achou. Tá tranquilo, tá? Então, de certo modo, o que ele está escrevendo aqui, ó, eu tenho que descontar 2 razões. Eu tenho que voltar 2 razões. Então, esta outra relação é uma evolução da nossa relação padrão, tá? Acho ela mais prática e usual em praticamente todas as questões de progressão aritmética. E agora falta falar somente da soma de termos de uma progressão aritmética, tá? Eu vou falar sobre a tal da soma de uma progressão aritmética. Mas, para isso, eu vou contar uma pequena história. Professor, eu não gosto de história. Bota em velocidade 2 o vídeo, tranquilo. Não, pula alguns minutinhos, não tem problema, tá? Mas eu acho que essa história, além de explicar bem a fórmula, ela é divertida. Olha só. Reza a lenda que uma vez um professor estava incomodado com seus alunos e que estavam fazendo bagunça. Então ela passou a seguinte tarefa. A professora disse assim, ó, eu quero que vocês calculem a soma de todos os números de 1 até 100. Detalhe, ela trabalhava com uma turma de segunda série, tá? Então, segunda série lá do ensino fundamental. Ou seja, os meninos mal e mal tinham aprendido a multiplicar no máximo, né? Eles não sabiam potência, não sabiam nada disso. Então eles estavam começando. E o jeito disso era somar 1 por 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5 e assim por diante. A professora pensou, com isso eu vou ganhar 10 minutos pelo menos de paz desses alunos. Só que em 30 segundos, um menino chamado Gauss trouxe a resposta para a professora. Professora, a resposta é 5.050. E a professora, meio sem acreditar, porque ela não tinha feito a conta antes, ela fez a conta, conferiu, fez toda a soma, conferiu e o cara estava certo. Aí ela demorou bem mais do que ele. E aí ela perguntou assim, não, Gauss, vem cá, explica aqui, como é que tu fez essa conta tão rápido? E ele diz assim, simples, olha só. O que eu pensei, professora? Eu reparei que se eu escrevesse essa sequência de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar
no 100, deixa eu colocar todos aqui para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Eu reparei, professora, que quando coloca todos eles assim de trás para frente, um embaixo do outro bem bonitinho, a soma desses dois dá 101. A soma desses dois também dá 101. Desses aqui dá 101, esse dá 101, esse 101, esse 101 e o último também dá 101. Todos eles deram 101. Então o que eu fiz? Eu fiz 100 vezes o 101. Tinha acabado de aprender a multiplicar, né? 100 parcelas de 101, 100 vezes 101, isso dá 10.100. Tá, mas essa não é a resposta. Por que que não? Porque isso aqui é a soma desses de 1 a 100 e desses de 1 a 100 de novo. Então, somou duas vezes a parcela. Ela pediu para somar uma vez. Então, o cara fez só o quê? Pegou esse valor e dividiu por 2. Tá aqui, ó, 5.050. Também já tinha acabado de aprender a divisão, multiplicação, usou a técnica, tá aí. A soma de todos os números de 1 até 100. E aí vocês pensam, caraca, que sacanagem com a professora, né? Mas isso aqui que a gente acabou de fazer é uma soma de uma progressão aritmética. E esta aqui é a fórmula. Por quê? Isso daqui é uma progressão aritmética? É uma progressão aritmética. Começa com 1 e a razão também é 1. Mas isso aqui seria válido se fosse qualquer progressão aritmética. Então, a técnica, a fórmula para soma de termos de uma progressão aritmética é para somar quantos forem, tá? Eu vou colocar um N, porque eu posso dizer assim, ó, eu quero somar todos os números de 1 a 100, quero somar 50 termos da minha progressão, quero somar 200 termos, quantos forem, tá? Soma de N termos. A fórmula é, o que o cara fez? Ele pegou o primeiro e somou com o último. Ele botou o último aqui embaixo. E é isso que a gente vai fazer. Vamos somar com o último. Por que eu vou botar AN? Porque assim, ó, se eu estiver somando 50 termos, eu vou usar o A50. Se eu estiver somando 20 termos, vou usar o A20. Se eu estiver somando 100 termos, aí eu vou usar o A100. É isso, tá? Esta soma aqui, eu vou multiplicar por quantos termos eu tiver. Ele multiplicou por 100, porque tinha 100 termos. Eu vou multiplicar por N, porque se eu estiver somando 50, multiplica por 50, por 20, vezes 20. E a última coisa que ele fez foi dividir por 2. E pronto. Esta aqui é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, tá? Isso vai valer para qualquer sequência. Então, pode acontecer de um professor passar a questão para vocês que tem esta sequência aqui. Começa com 5, vai para o 10, depois vai para o 15, e assim vai indo até chegar no número 1050. Posso calcular a soma de todos eles? Posso. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, eu vou usar aquela formulazinha que eu mostrei para vocês, do termo geral, para determinar quantos termos tem. Aqui tem um total de 110 termos. Beleza, tá? Então agora que eu sei quantos termos tem, eu posso usar a fórmula para soma. O primeiro mais o último, vezes os 110 termos, se for isso, acho que não é isso, dividido por 2. Pronto, tá bom? Então essa aqui é a ideia aqui da soma dos termos. Gente, vocês têm um material de pesquisa que eu deixo aqui linkado se necessário, tá? Com exercícios e com gabarito. A ideia agora é dar uma lida nesse material com calma e tenta fazer todos os exercícios. Tenta fazer, confere o gabarito. Não bateu? Vai lá e tenta fazer de novo, refaz as contas, confere as contas. Continua não batendo? Manda uma mensagem para mim e me diz, professor, o seu gabarito está errado. E a gente discute um pouco sobre isso, tá? Então, por enquanto é isso. Bons estudos para vocês e até uma próxima aula.